Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, meus amados irmãos, para que em tempos de crises, de ansiedades, de guerras, de medo, a graça do Senhor te fortaleça e te sustente. E acima de tudo, confirme ao seu coração que você é povo exclusivo dele. Você tem um dono. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele, em seu tempo de angústia, de desespero, no seu dia mau, pois vem para todo mundo, irmãos, ele clama ao Senhor, e o Senhor traz uma palavra de esperança e de ânimo a ele, e diz: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, eu e você não precisamos de bens, eu e você não precisamos de nada mais além do que a graça de Deus. É a graça de Deus que nos anima em tempos de tristeza. É a graça de Deus que nos encoraja em tempos de guerra. É a graça de Deus que nos sustenta em tempos de perda. É a graça de Deus que nos fez seu povo. É a graça de Deus que nos dá a credibilidade de podermos nos relacionarmos com Deus Santo. Nós estamos aprendendo nesse mês, irmãos, igreja exclusiva para ser inclusiva. Nós estamos aprendendo através das Escrituras, irmãos, de que o Senhor separa um povo para ser santo. E essa separação de Deus em relação ao seu povo não estava condicionado à capacidade ou à sabedoria, à inteligência ou à força que esse povo tem ou teria, mas é a graça de Deus. Nós aprendemos isso e eu queria compartilhar com os irmãos o livro de Oséias, queria reforçar, irmãos, medite nesse livro, o livro de Oséias, essa orientação que foi dada para o nosso pastor, e tem ensinamentos essenciais para a nossa vida, e podemos fazer a aplicação prática, e podemos conhecer um pouco melhor do amor fiel de Deus. Deus, irmãos, Ele nos ama por sermos quem somos, apesar de ser o que somos. É isso que nós iremos aprender, o amor de Deus, a fidelidade de Deus para com o seu povo de Israel, o amor de Deus, a fidelidade de Deus para com seu povo hoje, sua igreja. Oséias capítulo 1, nós vamos aprender, irmãos, que o Senhor dá orientação a Oséias, símbolo da representação de Deus. Ele casa com uma mulher, Gomer. Essa mulher o trai. Essa mulher, ela se torna infiel ao seu marido. Então Gomer, ela é um símbolo da apostasia, da infidelidade, da falta de fé do povo de Israel. O Senhor faz essa analogia. Embora o Senhor separando esse povo, tornando esse povo exclusivo, dando prosperidade, bens, riquezas, sustento, esse povo ainda se volta contra Deus. Mas Deus, com a sua fidelidade, Ele vai tratar com o seu povo. Deus elege, Deus nos chama, Deus nos escolhe. Isso não quer dizer que nós poderemos viver em passividade, ou que Deus será passivo. Irmãos, nós como igreja, o Senhor vai tratar com o seu povo. O Senhor vai usar meios, situações, circunstâncias, adversidades, disciplina, para que o seu povo, para que a sua igreja, a sua noiva, seja despertada. Essa mulher, Gomer, no tempo de ansiedade, de insatisfação, foi buscar a sua satisfação em outros lugares. Nós podemos fazer uma aplicação para os dias de hoje, irmãos. Aonde nós temos buscado satisfação, segurança, prazer, no tempo de perda, no tempo de incerteza, no tempo de escassez, quem nós temos buscado, em quem nós temos confiado, em quem nós temos esperado. A mensagem do Senhor é que Deus vai tratar com o seu povo. Se eu e você estamos nesse tempo de infidelidade, de apostasia, Deus vai em busca desse seu povo, Deus vai em busca da sua igreja e trata com a sua igreja. A igreja, irmãos, ela é o alvo do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Todo cristão deve perceber que ninguém merece o favor de Deus, por méritos ou por ações, mas é a graça de Deus. Deus enviou o seu Filho para que seu Filho fosse alvo do seu amor, para que seu Filho fosse digno do seu amor. Agora a igreja, que representa o corpo de Cristo, ela é alvo desse amor, ela desfruta desse amor, ela vive essa graça, não por mérito, não por obras, mas por favor de Deus. Com isso, irmãos, nós não enchemos o nosso peito e nos achamos melhor do que ninguém, ou colocamos Deus na parede como se Deus estivesse em dívida conosco. Nós nos sujeitamos a Ele, nos submetemos a Ele como uma esposa fiel.
e esperamos a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser fiéis, irmãos, diante das adversidades, das dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Paulo, tendo essa compreensão de que o amor de Deus não estava no homem, porque o homem era bom ou capaz, o próprio povo de Deus mostrou que é incapaz de agradar, de amar e ser fiel ao seu Senhor. Paulo vai mostrar agora que o Senhor, o amor de Deus está em Cristo, e pelo amor de Deus está em Cristo, nada e ninguém mais pode nos separar. Eu queria finalizar isso aí, irmãos. Oséias capítulo 1, 10 e 11, o profeta traz uma profecia, uma mensagem messiânica, que no futuro o povo de Israel seria um e teria só um cabeça. Nós sabemos hoje quem é o cabeça da igreja, quem é o dono da igreja, Cristo. E Paulo, dentro dessa compreensão, uma passagem tão conhecida com os irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, capítulo 8, a partir do versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo. Eu e você só podemos ser alvos de Deus se estivermos em Cristo. Eu e você só podemos desfrutar do amor de Deus se estivermos em Cristo. Se eu e você estamos em Cristo, irmãos, não ceda a sedução, a tentação, a ansiedade, a compulsão de buscar prazer em outros lugares, a não ser em Cristo. Cristo nos é suficiente. Ele nos fez povo seu exclusivo, agora para ser inclusivo. Dentro dessa inclusividade, eu e você experimentamos a graça, o favor, agimos com amor. Que o Senhor te sustente, te fortaleça, que no tempo difícil, no tempo de crise, quando a apostasia, a infidelidade, como a mulher de Oséias, nós possamos ser ao contrário, permanecermos fiel ao Senhor, porque agora temos a presença do Espírito de Cristo em nós. Que o Senhor te fortaleça, meu irmão.